Paz e graça, igreja. Amém. Motivo de alegria, né? Tá aí. Motivo de alegria, mais uma noite na minha casa, glória a Deus, né? José teve essa ideia ali no momento, né, ali no culto de domingo. Para mim é um prazer poder sempre estar recebendo os irmãos aqui e poder também abençoar o meu lar, né? Porque quando a palavra de Deus ela está sendo ministrada no seu lar, é bênção para o seu lar, né? Amém. Eu creio muito nisso, por isso que eu acho que esse propósito da Igreja Palavra Viva, ele é um propósito que deve permanecer, que é de extremamente, tem uma importância extrema, né? A gente poder estar abençoando o lar, né, de cada irmão, de cada pessoa que entendeu esse propósito, que abriu as portas, né, para receber a mensagem, a palavra dentro da sua casa. Eu posso dizer, eu sou testemunha viva de o quanto eu fui abençoado a partir do momento que eu abri o meu lar para a obra de Deus. Passei por lutas, natural, porque o inimigo não vai ficar de braço cruzado vendo você abrir as portas da sua casa para poder receber a palavra, mas não tem nada melhor também do que ter a presença de Deus, né, da igreja, dos irmãos, aonde a palavra é ministrada. Tem frutos também, e frutos bons, né? Então tive luta, mas tive mais coisas boas, né? Tudo que veio de bom, com certeza o que as lutinhas que vieram não faz, né, nem costa, vamos dizer assim. Então eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado uma condição de ter um lar, né, de ter uma casa, de ter condição de poder fazer algo dentro do meu lar, né? Tem muita gente que, né, infelizmente não tem essa condição, mas que Deus prepare também essa condição, porque não tem coisa melhor do que estar realmente cedendo o lar para a obra de Deus. E diante do que foi pregado nos últimos dias aí, né, Deus me deu uma palavra que bateu muito com isso também. E eu fico às vezes, né, feliz porque eu vejo que as coisas vão se testificando. Vladimir pregou na quinta-feira a respeito de um homem, né, que estava há 38 anos ali diante de um tanque onde era feito muitas curas, onde aconteciam muitos milagres ali, quando aquela água era agitada ali pelos anjos, e ali havia muitas pessoas enfermas que eram curadas, e aquele homem ali, 38 anos ali, esperando a hora dele, até que um dia essa hora chegou, né? É uma palavra muito abençoada que ele trouxe ali na quinta-feira, abençoou, edificou muito a minha vida. Depois eu, pastor, trazendo, né, Mateus ali, quando fala Mateus 11, né, pastor? Quando fala 28 ali, quando fala, o Senhor convida, né? Vinde a mim, né? Todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Aí você vai casando uma coisa com a outra, né? Uma mensagem com a outra. Você vai vendo que Deus, ele tem cuidado do seu povo. E Deus sabe o que a gente não sabe, o que vai acontecer ali na frente, como a nossa igreja pode e vai ser perseguida, né? Nós sabemos disso, mas a gente às vezes não atinamos para a gravidade disso. Então é uma coisa que vai realmente acontecer, e o que Deus quer é preparar a sua igreja para que ela não venha se amedrontar, para que ela não venha desistir, para que ela não venha se perder no caminho, mas para que ela esteja realmente firmada nessa rocha, que é Jesus, que é a sua verdade, que é a sua palavra, para que quando este tempo nos alcançar, nós venhamos glorificar a Deus em meio a esse tempo. E não murmurar, né, e não retroceder, e não fazer tudo aquilo que, né, não vai estar glorificando o nome do Senhor. Porque muitos, infelizmente, vão se acovardar. Mas por que vão se acovardar? Porque não guardaram a mensagem. Não tiveram atentos à mensagem, à direção que Deus está dando aí. Não só a Igreja Palavra Viva, mas muitas outras igrejas estão tendo as mesmas direções para tempos difíceis que vamos atravessar. Então, Deus tem cuidado do seu povo e tem trago a direção, tem trago avisos, alertas ao seu povo. Então, só vai acovardar e retroceder aquele que não tem guardado a palavra, que tem ido para a igreja com um ato religioso de só ir mesmo, mas não presta atenção no que está sendo falado.
não presta atenção nos sinais que estão acontecendo ao nosso redor, né? Que está tudo aí bem claro, né? Tudo que a Bíblia fala em relação ao fim dos tempos está aí diante dos olhos de qualquer um. Basta a pessoa estar sóbria e atenta espiritualmente falando, que ela vai saber entender. Então, eu vejo sim um cuidado de Deus, né, também pela Igreja Palavra Viva, que tem sido preparada para esses dias difíceis. Não estou aqui querendo trazer medo em ninguém, mas trazer somente aquilo que a gente sabe ser a verdade, né? E aí Deus me traz uma palavra que tem tudo a ver com isso, o Evangelho de João. Nós vamos abrir no capítulo 16, aonde ali nesses capítulos 16, 17, capítulo 15, o Senhor vem preparando também ali naquela época os seus discípulos. Por que ele vinha preparando? Porque estava chegando a hora dele pagar aquele alto preço e ele tomar novamente o seu corpo de glória e ele estar novamente junto com o Pai. Então ele já estava preparando os seus discípulos ali para aquela situação, né? Para aquilo que viria, porque como aquele rei, aquela esperança chegou e trouxe alegria ao coração dos discípulos, havia também ali um tempo que haveria uma tristeza, uma incompreensão. Haveria um tempo ali que eles não iam entender de imediato o propósito, mesmo sendo esse propósito revelado a eles. Eles não entendiam o Senhor Jesus deixar eles ali naquele momento, né? Passar pela cruz e ressuscitar e depois ir para o Pai e eles ficarem ali, né, como se diz, e agora? Quem que vai nos direcionar? Quem que vai cuidar de nós? Quem que vai nos instruir? Mas aí o Senhor vem trazendo, né, o Senhor Jesus vem trazendo que o Pai, né, iria mandar o quê? O Espírito Santo de Deus, né? O Consolador. Ele viria fazer, dar continuidade, né, àquilo que o Senhor Jesus estava fazendo ali. Ele iria guiar, ele iria revestir de poder, ele iria capacitar os seus discípulos para que a partir dali a igreja viesse tomar vida e viesse se multiplicar na face da terra. Então, o Senhor já estava preparando todas as coisas, já estava tudo, como se diz, programado, né? E hoje não é diferente, já está tudo programado, já está tudo na agenda do Senhor, Ele não perde o controle de nada, né? E aí Ele vai trazer para mim e para você hoje palavras de esperança, palavras que mostram para você que o mal vai realmente acontecer, vai realmente tentar, vai realmente agir para nos ferir, nos paralisar, para nos tentar tirar a nossa maior bênção, que é a salvação. Mas se nós estivermos agarrados a essa palavra, a essa esperança que vem através do Evangelho, nós não vamos largar o osso, como se diz, nós vamos segurar, né, e vamos romper até o fim, crendo na palavra de Deus, né, crendo na esperança que essa palavra nos traz, né. Então no capítulo 16, ele vai retratar algumas coisas. No capítulo 15 aqui, eu queria ler um pedacinho dele aqui também, um pouquinho para trás. Capítulo 15, no versículo 18 em diante, vai falar assim, ó. Versículo 18, no capítulo 15. Depois eu vou para o 16. Vai falar assim, ó. Então, versículo 15 e 18. Não, capítulo 15, versículo 18 em diante. Vai dizer assim, ó. Se o mundo vos aborrecer, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Né? Então, nesse pequeno trecho aqui, ele já deixa bem claro que nós temos um inimigo. Né? E esse inimigo, ele nos odeia. Esse inimigo, ele é real. Ele não é um conto de fadas, ele não é uma historinha. Não, ele é real.
Assim como o nosso Deus é real, o inimigo também é real. E ele age no mundo, trabalha na mente das pessoas que não creem neste Deus, que não vivem a vontade desse Deus que nós cremos e vivemos a sua vontade. Buscamos a cada dia seguir os passos dele. Então esse mundo contaminado, cego, iludido pela sua própria vontade, seu próprio entendimento, esse mundo nos odeia, porque não conheceu o que nós conhecemos. Então é natural que nós vamos realmente bater de frente com esse mundo, e nos últimos dias essa pressão, essa opressão que o mundo traz e vem trazendo há muitos e muitos anos, ela vai aumentar, porque a Bíblia relata um tempo de dores, um tempo de aflição, um tempo de realmente dificuldade para a igreja se permanecer de pé aqui, né, neste mundo. E aqui ele fala que essas palavras que ele traz aqui, ele fala que não é para a gente se assustar com isso, não é para a gente achar que Deus largou a gente, que Deus esqueceu que a gente existe, porque são coisas que vão, às vezes, falar no nosso coração assim: poxa, mas isso é uma baita de injustiça, por que Deus está permitindo isso? A gente só está buscando fazer o bem, a gente só tem implantado o bem, por que Deus está permitindo isso na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família? Vão ser coisas que vão criar questionamentos internos dentro de nós, se nós não estivermos preparados para passar por isso. Então temos que estar atentos para que nós não venhamos murmurar neste tempo de aflição, mas estar preparado para qualquer situação, né? E aí ele vai continuar falando aqui no capítulo 16, no versículo 1, ele vai falar aqui, ó, capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Olha para você ver que forte essa mensagem, que forte esse versículo. Nós estamos caminhando por um tempo que realmente a perseguição não vai vir só através do mundo lá fora, e muitas das vezes ela vai estar também dentro da igreja. Dentro da igreja, né? Ou seja, não a igreja genuína, mas aquela igreja que não vai querer, né, o evangelho genuíno lá dentro. Porque nós estamos caminhando aí, se os irmãos não sabem, o pastor deve saber, alguns aqui também devem saber, que vai ser instalada uma só religião mundial. E essa religião mundial não vai aceitar os princípios de Deus, ela não vai aceitar a palavra de Deus, aquilo que Deus realmente, né, deseja que o homem, o ser humano, viva. Na China, né? já é assim. Oi? Na China já é assim. E isso vai se alastrar por toda a face da terra. Por quê? Porque esse governo único, esse governo mundial, essa ação que já está sendo toda tramada, que já está, né, até avançado já, que nós assustaram, já vão ter essa notícia aí nas televisões, nos meios de comunicação. Quando isso se instalar e entrar realmente em vigor, nós vamos ter essa igreja unificada, assim como vai ser a moeda, assim como muita coisa vai ser unificada. E aí essa igreja, ela vai expulsar, ela vai querer pisar, ela vai querer massacrar os que andam na sinceridade e na verdade de Deus. Essa igreja, ela vai realmente querer nos expulsar, né? Vai querer fazer coisas terríveis ao povo que guarda a palavra de Deus de verdade. Então temos que estar preparados para isso. Se hoje nós temos essa rica oportunidade de estar aqui à vontade, talvez amanhã não vamos ter. Por isso temos que valorizar esses momentos. Por isso temos que aproveitar esses momentos. Igual o pastor bem colocou ali, né, que a gente não sabe até quando que nós vamos poder fazer evangelismo nas ruas. Essa notícia, esse impedimento pode chegar amanhã nas televisões aí, ó. Está proibido, houve um veto aqui. O governo agora decidiu que ninguém pode falar a respeito de Jesus nas ruas. Lá no Rio de Janeiro já está implementado isso já. Entendeu? E assim, como vai ser a igreja a partir do momento que ela tiver várias e várias restrições? Se o povo já anda desanimado, contudo, tranquilo, sem, como se diz, perseguições, né,
grandes. O povo já está andando desanimado, sem grandes perseguições. Imagina quando essa perseguição estiver realmente acontecendo. Como vai ser? Como vai ser a minha atitude e a sua? Temos que refletir sobre isso. Porque se estamos à vontade hoje para buscar, para pregar, para fazer a obra, e muitas das vezes somos movidos pelo desânimo, pela tristeza, né, pela falta de compromisso, imagina quando essa perseguição vier. O pastor falou, nós vamos aproveitar, né? Deus abençoe que os irmãos, eu quero até agradecer, depois vou esperar estar todo mundo, para eu estar agradecendo também todos que me ajudou, ele me abençoou no meu aniversário ali, trazendo uma contribuição ali para comprar um presente para mim. E aí o pastor tinha uma ideia até de comprar alguns livros, né, para mim, que foi os livros que ele ganhou e que o Claudinei ganhou. Só que como eu tenho muito livro e até hoje não li todos os livros, eu quero ter algo que eu vou estar usando hoje, agora, né? Eu poderia pegar esses livros, guardar e ler mais para frente, mas eu conversei com o pastor, eu prefiro uma coisa que vai me ser útil agora, hoje, né? Assim, que eu vou estar usufruindo agora, porque os livros eu vou ler os que eu tenho lá por enquanto, depois que eu acabar de ler eles, aí eu compro outros, né? Quem sabe no próximo aniversário eu ganho livro, né? Quem sabe, Deus prepara. Mas aí veio a ideia de comprar a caixa de som, para estar fazendo o trabalho evangelismo lá na sopa, né? Para estar, né? Porque no gogó realmente é difícil, né? Então agora vai ter sempre uma mensagem lá, vai ter sempre uma palavra para abençoar as pessoas lá, né? E aí o pastor colocou isso, né? Como se diz, vamos aproveitar enquanto é dia, né, pastor? Enquanto está tendo condição de fazer, porque amanhã ou depois eles podem realmente cortar isso. E aí, né, nós vamos ter que trabalhar com estratégias, com muita cautela, mas também não podemos deixar de dar fruto. Não é porque vai ser proibido que nós vamos cruzar os braços, fechar nossa boca e deixar muitas vidas ir para o inferno, não. Nós temos que trabalhar com estratégia, com sabedoria, com amor e perseverança, sem temer o perseguidor, sem temer esse que traz ameaça, esse que tenta de alguma forma, né, nos amedrontar. Então o texto vai falar aqui para a gente que vai chegar esse momento, que eles vão nos expulsar, mas que muitos vão nos matar e vão se alegrar porque mataram, né, um servo de Deus ali. Mas mal sabem eles que eles estão prestando um serviço a Deus. Como é forte isso? Por quê? Porque Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. E para recolher um servo seu, ele usa até o que está ali, como se diz, a mercê ali, o que está ali cego, o que está ali iludido, o que está ali realmente trabalhando para o mal, né? Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Então aquele que vai matar um servo de Deus achando que ele está fazendo um ponto ali, que ele está ganhando ali, que ele está... Não, na verdade ele está trabalhando para o Deus vivo. Também é sábado de matar, fazer um serviço a Deus, no sentido também de como se ele estivesse fazendo algo de bom. Justamente. Mas por quê? Porque, na verdade, a pessoa que está no engano, ela vive o engano achando que está fazendo a coisa certa. É igual a gente conhece algumas religiões aí que adoram entidades que são demônios, que são anjos caídos, e essas pessoas são iludidas que essas entidades são anjos protetores deles. Olha que coisa louca, né? Eles acreditam que aqueles Exum, que aqueles orixás ali, que aquelas entidades ali vão trazer algo de bom para a vida deles. Eles idolatram essas entidades, né? Assim como a gente vê também algumas religiões aí que idolatram alguns santos, né? Infelizmente, esquecem que, né, o único que tem poder para fazer, né, algo sobre as nossas vidas é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Deus vivo, e acaba tirando essa honra e essa glória dele e passando isso para aquele que realmente não pode fazer nada. Mas essa pessoa acredita viamente, ela acredita grandemente que aquela entidade, que aquele engano ali está fazendo bem para a vida dela, né? Isso é muito preocupante. Então o texto vai continuar falando para a gente aqui, logo para frente também vai continuar falando a respeito do Espírito Santo que viria, né? Viria sobre a terra a partir do momento que o Senhor subisse aos céus. Esse Espírito
viria e traria, né, a capacidade daqueles que creram em Jesus, no seu sacrifício, na sua ressurreição, darem continuidade à obra de Deus, né, darem continuidade àquilo que Jesus mesmo fez, né? Ou seja, eles iam curar, eles iam expulsar demônios, eles iam fazer tudo aquilo que hoje também nós temos a mesma condição de fazer, crendo no nome de Jesus e no poder que ele tem, né? Porque lá em Marcos, né, 16, tem essa promessa sobre a minha e a sua vida também, né? Isso não é só para os discípulos daquela época, é para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que é chamado para essa obra, né? Para esse evangelho que cura, que liberta e transforma o ser humano. E aqui eu acho muito interessante também, que ele vai falar assim, ó, no versículo 6. Vamos ler do 5, começar do 5. 16, versículo 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Olha para vocês verem. Ele sabia que aqueles discípulos não tinham ainda o entendimento para entender esse grande propósito de Deus de salvação para a humanidade. Eles queriam que Jesus continuasse ao lado deles, fazendo as maravilhas, os prodígios, trazendo palavras de vida, trazendo tudo que eles, né, ali ao longo daqueles 3 anos ali, né, tiveram, né, desfrutando ali da companhia de Jesus. Eles queriam aquele rei reinando, né, ao lado deles ali, né, e eles não queriam de forma alguma que Jesus passasse pelo que passou. Então todo aquele sofrimento, aquela perseguição trouxe tristeza, iria trazer tristeza e grande tristeza ao coração dos discípulos, ia trazer medo, trazer aflição, tormento, porque imagina você, né, vamos colocar assim, uma forma mais fácil de compreender, você como pai, né, e você como filho, né, vamos colocar você filho, uma criança ainda ali que é totalmente dependente do pai, dependente da mãe e de repente se torna órfã. Quantos medos viriam, quanta tristeza viria ao seu coração, né? Vamos colocar assim, por quê? Porque o pai e a mãe é aquela coluna ali, né? Aquele esteio ali, aquela segurança, né? E a partir do momento que uma criança se torna órfã ali, né, ela fica amedrontada, né? Como que vai ser minha vida agora? Quem vai me proteger? Quem vai me sustentar? Quem vai me guiar? Né? Assim que um filho ia pensar quando ele se torna órfão, né? Com muita tristeza no coração de ter perdido, né, o seu alicerce ali, que é o seu pai, a sua mãe. Assim ele estava se sentindo também, né? Iria se sentir naquela ocasião ali, os discípulos, quando Jesus fosse morto ali da forma que foi morto. Havia neles esse mesmo sentimento, o que vai ser de nós agora? Como vai ser a nossa vida agora? Sem o nosso Senhor Jesus, sem o Salvador do nosso lado. Nós esperamos 400 anos, sem uma manifestação, sem um sinal. Nós esperamos muito e muito tempo para que a salvação viesse até nós, para que o Messias viesse, e agora ele vai embora. O que será, né? O que vai ser de nós agora? Então passava isso, realmente iria passar isso pela cabeça, né, daqueles homens que seguiam a Jesus ali, daqueles 12 discípulos ali, e aqueles outros, né, que seguiam também ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus vem preparando o coraçãozinho deles ali para essa partida, né? Por isso ele fala aqui que, né, eles iam realmente se entristecer. E aí, pulando um pouco para frente aqui, ele vai falar aqui no versículo 20, vai falar assim, ó, no versículo 20. Na verdade vos digo, que vós choraste e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha para você ver uma promessa que é liberada,
que o tempo difícil, naquele momento lá, estava prestes a acontecer, estava prestes a surgir naquela ocasião. E o povo de Deus iria se entristecer e o povo do mundo ia se alegrar. Gente, eu fico bobo de ver como que nessas últimas eleições aí isso ficou claro. E muitos que se alegraram aí, né, com essa nova direção que a coisa vai tomar aí, muitos já estão se arrependendo. Nem mesmo começou, né, a coisa acontecer e muitos já estão se arrependendo pela má escolha que fez, por ter sido induzido, né, por uma escolha, porque muitos ali escolheram, né, não porque tinha conhecimento da causa, mas simplesmente por não gostar, por ter empatia pelo outro lá, né? Simplesmente por isso. Não porque eles entendiam que seria melhor, que, né, entendiam dos projetos daquele, né, do que ganhou, não. Simplesmente por empatia, por perseguição, né? Por não gostar, né, da pessoa anterior, né? Então, assim, muitos estão já se arrependendo, mas na hora, no momento que foi decretado ali, se alegraram, fizeram festa, bateram palmas, soltaram foguete, fizeram uma festa. Eu me recordo que eu estava trabalhando na pizzaria lá, e o povo dançando, e fazendo chacota e brincando, né? E defamando, né, o governo anterior, e eu falei, meu Deus, como que o ser humano está cego, como que o ser humano se alegra com a coisa ruim, com o mal, né? E eu prefiro nem citar nomes, por quê? Porque é coisas que pode nos comprometer amanhã, né? Porque hoje em dia a gente está vendo aí quantas pessoas que foram punidas aí na mídia, por quê? Porque citaram nomes, porque falaram do que sentiam e tiveram, né, a sua boca fechada ali através das redes sociais, tiveram processos nas suas costas, né, porque realmente estão tentando calar a verdade, estão tentando calar o que realmente, né, é de Deus, né? Então, nessa época, nessa ocasião, aqueles que estavam cegos também se alegraram. Por quê? Porque quando eles estavam ali pedindo a crucificação de Jesus, e para soltar Barrabás ali, eles realmente estavam fazendo festa para Barrabás ser solto e para Jesus ser morto, achando que eles estavam fazendo a escolha certa, né? E nós um dia também tivemos essa cegueira. Não podemos julgar esses que hoje se encontram cegos. Por quê? Porque nós também fomos resgatados das trevas. Nós também outrora vivemos iludidos pelo aquilo que nós acreditávamos ser certo, não é mesmo? A partir do momento que nós conhecemos a verdade, é que tudo se tornou claro para nós. Mas nós também vivíamos uma vida de engano. Então, a mesma esperança que o Senhor trouxe para nós, nessa escolha maravilhosa que Ele fez, escolhendo você, escolhendo eu, para servir Ele, para conhecer a verdade que liberta e transforma, que essa esperança também alcance hoje esse que está no engano, esse que está vivendo, né, na escuridão, que não consegue enxergar e nem discernir bem entre o bem e o mal, né? Muitos aí estão cegos, estão fazendo escolhas erradas, não porque são má pessoas, não porque são pessoas que não valem nada, não. São pessoas que realmente estão cegas e que carecem da minha e da sua, né, ousadia de falar, de ministrar, de mostrar para essas pessoas o caminho da luz, o caminho da verdade. Por isso eu, de forma alguma, julgo aquele que está no mundo, que está fazendo as escolhas erradas, que está vivendo contra a vontade de Deus, não. Eu procuro ter misericórdia, amar essas pessoas e buscar revelar para elas esse Deus que se revelou a mim, do que ficar apontando o dedo, criticando, né, pelas más escolhas que hoje eles estão fazendo. E aí o texto vai continuar, e eu quero encerrar com um versículo aqui, né, que nós vamos trabalhar em cima dele agora. É um versículo que é a chave da esperança e a certeza da vitória, né? É uma chave que nos traz esperança e a certeza da vitória, que é o versículo 33, né?
versículo 33 do capítulo 16, que ele vai falar assim, ó: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Amém? Deus. Vou ler de novo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Essa promessa é para mim e para você. Essa certeza, basta você crer nela, basta você tomar posse dela, para que essa certeza ela também habite em você e faça de você um vencedor, né? Porque lá em Romanos 8 também vai falar: em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, por aquele que deu para cada um de nós a condição também de vencer, né? Tá dando a cada dia a direção e a capacidade para nós também vencermos, né? E eu acho tão interessante quando ele traz esse último versículo, porque o Senhor, né, ele se descreve como um Deus onisciente mesmo, um Deus, né, que conhece realmente todas as coisas, conhece o ser humano, porque Ele o criou, né? Como que você não vai conhecer aquilo que você criou? Então Ele conhece a gente perfeitamente, Ele sabe das nossas limitações, até onde a gente consegue caminhar, até onde que a gente consegue ir. Ele nos conhece até mais que nós mesmos nos conhecemos. Talvez hoje você bata o pé e fala: eu não abandono Jesus de forma alguma. Pode governo vir, pode tentar me perseguir, pode fazer o que for, mas eu não abandono a igreja, né, pastor? Igual Pedro, eu morro, mas eu não abandono. Não é assim? Nós às vezes pensamos assim. Às vezes nós temos essa, né? Mas temos que carecer a cada dia da misericórdia dele mesmo. Por quê? Porque nós não sabemos o nosso amanhã, mas Ele sabe. Ele sabe, como Ele fez ali com o Pedro. Ó, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, né? Você vai me negar. Você vai me negar porque eu te conheço. Mas mesmo você me negando, eu vou continuar te amando e vou te dar capacidade de dar a volta por cima, né? De ser renovado. Porque imagina Pedro, como que ele ficou, né? A gente vê alguns filmes aí ilustrando ele ali seguindo Jesus ali escondido, né? O filme ilustra dessa forma, ele seguindo Jesus ali quando eles prenderam Jesus, e ele tentando se disfarçar ali no meio do povo ali, até que uma mulher chegou lá e reconheceu ele, né? Imagina o medo daquele homem: nossa, também vou preso agora, eles vão me matar igual tá fazendo com, né? Com o Senhor. Imagina a pressão que ele estava vivendo internamente. Então é muito fácil falar: Pedro negou Jesus. Se põe no lugar dele para ver se você não negava também. Não é mesmo, pastor? Se põe no lugar dele. Será que na hora que o bicho estivesse pegando ali mesmo, que você estivesse sendo pressionado por todos os lados, não tivesse para onde correr, será que você também não negaria? Então é muito fácil, né? A gente julgar uma atitude errada de um irmão, de uma pessoa, mas sem estar vivendo aquilo, sem estar vivendo aquela cegueira, sem estar vivendo aquela pressão, sem estar vivendo aquele engano. Então é muito fácil, né? E aí, esse último versículo mostra também, bem claro, que o Senhor tem essa consciência, né, de saber quem nós somos, porque Ele veio e Ele sofreu as nossas limitações no seu próprio corpo. Ele também passou por muitas e muitas tentações. Ele foi tentado de várias as formas, e talvez muito além do que eu e você foi tentado. Muito além. Talvez a gente passa por uma lutinha aí, uma coisa pequena, a gente acha que é grande. Olha o que o Senhor Jesus passou por mim, por você aqui, é coisa que a gente às vezes nem imagina. Grandes foram as perseguições e as suas aflições. Então Ele sabia que nós também passaríamos por momentos difíceis. Então Ele traz uma promessa, Ele libera uma palavra para mim e para você, para acalmar o nosso coração, né? Para acalmar o nosso coração. Por quê? Porque se nós temos ciência que tudo isso vai acontecer com a igreja, e que nós vamos ser afligidos a ponto de, né, muitos até negarem Jesus ali com medo de perder a sua vida, né?
porque isso vai acontecer, né, pastor? Infelizmente, muitos vão negar Jesus como Pedro, mas mesmo que negue, terão chances de se restabelecer, de ser renovado, de ser restaurado, né? Enquanto houver fôlego, enquanto houver vida. E muitos também morreram ali crucificados de uma forma muito triste, muito desumana, mas morreram glorificando a Deus, morreram, né, louvando a Deus, adorando a Deus até o seu último momento, né? E esses aí, eles têm um lugar também de honra para eles lá, né? Porque o texto lá em Apocalipse fala, aqueles que foram degolados, né, pastor? Aqueles que sofreram grandes perseguições, eles vão vir com vestes brancas, né? Eles vão ser ali motivo de honra no reino dos céus, né? Então é muito bonito, eu acho muito bonita essa passagem, porque aquela tristeza, aquele sofrimento, realmente ele vai se converter em alegria, né? Vai se converter em alegria, por quê? Porque nós sabemos, estamos caminhando para o fim, estamos indo para um momento de dor, de luta, de perseguição, mas a nossa esperança está onde? Na nossa pátria celestial, onde nós não vamos mais chorar, onde nós não vamos mais ser perseguidos, onde nós não vamos mais sofrer por enfermidade, sofrer por perseguições, por nada que nos angustia e nos aflige. Nós não vamos sofrer por nada mais lá, somente a glória de Deus todos os dias diante de nós. Então a alegria que nos espera é bem maior do que esse tormento, essa aflição que nós vamos atravessar. Então vale a pena perseverar, vale a pena esperar, vale a pena confiar, né? Tá firmado nessa promessa. Eu vou até o fim, eu vou vencer, porque Jesus venceu já por mim. Então basta eu crer na vitória e continuar confessando essa vitória sobre a minha vida. Declarando essa vitória sobre a minha vida. E aí eu vou tomar posse daquilo que já foi conquistado, né? Por mim e por você. Então eu acho bem interessante também quando ele fala: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. E é o que tem faltado, né, pastor? Hoje é o que tem faltado no povo de Deus. É o bom ânimo. O bom ânimo para ler a Bíblia. O bom ânimo para orar. O bom ânimo para jejuar. O bom ânimo para fazer as coisas que agradam a Deus. A cada dia esse bom ânimo vem se diminuindo. Às vezes a gente chega na igreja arrastado, né, pastor? Não é? É verdade. Porque é tanta pressão que vivemos nesse mundo, é tanta frustração, desgosto, é tanta decepção, é tanta coisa para tentar nos tirar da presença de Deus, que tem dia que a gente chega naquelas quatro paredes lá rastejando. Não é? Mas chega. O problema é quando se entrega. Quando se entrega ao desânimo. Quando já não há mais bom ânimo mais nessa pessoa. Por isso o Senhor declara sobre a minha vida e sobre a sua nessa noite: tende bom ânimo, toma posse desse ânimo, porque isso Ele não pode fazer por mim e por você não. Isso Ele não pode fazer por mim e por você não. Isso é uma escolha minha e sua, igual a escolha do amar. A escolha do amar, do perdoar, do ser misericordioso é nossa. Nós temos que fazer essa escolha. Eu vou amar essa pessoa mesmo ela me entristecendo, ela me decepcionando. É uma escolha que você tem que ter. Deus não vai fazer uma mágica e fazer você amar aquela pessoa, não. É você que tem que escolher amar. É você que tem que escolher levantar todos os dias e falar: eu dependo de alimentar da Bíblia como alimento do pãozinho com o café. É uma escolha. Ele não vai te dar bom ânimo para ler a Bíblia, não. É você que tem que escolher a Bíblia. É você que tem que escolher isso. Ele não vai te dar bom ânimo para você chegar até a igreja, não. É você que tem que falar: eu preciso, eu dependo da comunhão, eu dependo da palavra que vai ser ministrada lá. É você que tem que ter esse bom ânimo, você que tem que fazer com que esse ânimo permaneça em você. Como? Lutando, sacrificando para fazer a vontade de Deus. Porque é muito fácil começar, mas é muito difícil permanecer. É muito difícil permanecer. É fácil começar. Eu aceito Jesus, Jesus é maravilhoso, eu entrego minha vida,
mas permanecer é para poucos. Permanecer até o fim é para mais poucos ainda. Por isso nós temos que ter bom ânimo. Bom ânimo porque vai vir dias que vão tentar tirar todo o ânimo da gente. Vão tentar tirar todo o ânimo da gente. Imagina você no lugar de Jó. Um homem rico, próspero, íntegro, reto, fiel, temente a Deus, fazia tudo que agradava a Deus, a ponto de Deus dar testemunho sobre a vida dele. E aí, de repente, Deus permite tocar em tudo dele. Na riqueza, na família, na sua vida. Até mesmo permitir aquela enfermidade que, acredito eu, ser uma coisa terrível que ele deve ter passado ali. Será que eu e você teria ânimo de viver? Ânimo de confessar ao Senhor? A ponto da mulher de Jó virar para ele e falar: ó, excomunga esse Deus aí, que ele esqueceu você. Não existe mais não, você está nessa onda aí ainda? Você está acreditando em quê? Olha o que aconteceu com a vida da gente. Destruiu tudo, acabou tudo. Levou os nossos filhos, levou tudo. Acabou tudo. Como que você vai conseguir ainda ficar adorando esse Deus ainda? Mas havia em Jó o bom ânimo, a decisão de fazer, independente das circunstâncias que estava atravessando. Então que nós tenhamos essa fé também, igreja. Porque quando a coisa apertar, se hoje não está tendo ânimo, naquele momento vai ter menos ainda. E olhe lá se tiver. E olhe lá se tiver ânimo. Por isso o ânimo, ele não depende de Deus, porque ele já te deu a palavra, ele já te deu a promessa. Esse ânimo depende de mim, de você, buscar ele a cada dia. Como que você fica mais forte espiritualmente? Alimentando a palavra, ouvindo a palavra, estudando, meditando sobre ela, jejuando, tendo uma vida de oração. Mas se você não tiver ânimo para essas coisas, você só vai enfraquecer, vai chegar um momento que você não tem força nem para chegar na igreja mais, você não tem força nem para pegar na Bíblia mais, você não tem força nem para ouvir falar do nome de Jesus. Por quê? Porque tudo que você tinha sobre as mãos, você não valorizou, você não entendeu. Você não segurou, você abriu a boca. Né? Ou seja, passou a bênção por você, você entendeu o caminho, mas você não tomou posse dele. Então, para a gente estar preparado para esses dias de aflições, nós precisamos ter bom ânimo. Bom ânimo. Às vezes é complicado, igual eu chego cansado, às vezes, fim de semana cansado, às vezes eu chego na igreja ali, né, tenho que acordar cedo para ir para a igreja, e tu fala, não, eu tenho aquela vontade, mas o cansaço é humano, é coisa humana, não é uma coisa que, né, que a gente, não é uma coisa que realmente tem que lutar contra o cansaço. Às vezes as coisas que desagradam a gente é natural, nós somos seres humanos ainda, né? Mas nós temos que passar por cima de tudo isso. Nós temos que ter bom ânimo para chegar até ali, para adorar esse Deus. Porque a nossa esperança não está nessa pátria. A nossa esperança não está nessa circunstância, nesse momento. A nossa esperança está naquilo que nos aguarda, que nos espera. Que já foi preparado para mim e para você. Olha o que Jesus fala aqui no capítulo 14. A nossa está fechando. Olha o que ele fala aqui. Que é o que eu acho maravilhoso, né? Imagina o arquiteto do mundo está fazendo para você uma mansão celestial. Está preparando a sua casinha lá. Não é brincadeira isso não, é coisa realmente da gente se alegrar, da gente falar assim, poxa, vale a pena eu passar o que for aqui e confessar o Senhor até o fim, porque o arquiteto do mundo, aquele que criou o mundo, que criou todas as coisas, que teve uma inteligência que não existe, que não, é difícil de entender a inteligência de Deus para a criação. Ele está preparando a minha casa, é Ele que está construindo a minha casa, Ele que está preparando a minha morada.
Olha o que ele fala no capítulo 14, aqui no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Tem um lugar especial para mim e para você, igreja. Para todo aquele que confessar o Senhor até o fim. Tem um lugar especial, uma mansão celestial, né? Ele fala também lá, acho que é 2 Coríntios, se eu não me engano, que quando essa casa terrestre se desfizer, ele vai construir um edifício, né, pastor? Um edifício para mim e para você, né? Ou seja, o que nos espera é muito maior do que o que nós temos aqui, né? Quando esse corpo pequeno, esse corpo sujo, corruptível, né? Quando nós tivermos o nosso corpo de glória, aquele corpo que ele tem nos prometido, nós vamos ter também não uma casinha, não, nós vamos ter um edifício, uma mansão celestial. Por isso vale a pena, se tiver que entristecer, se tiver que passar por luta, que passe pela prova dando glória a Deus, como é que ele louvou, né? Porque nós sabemos que Jesus está às portas e que o nosso lugar lá já está preparado. Só depende de mim e de você ter bom ânimo para perseverar até o fim. Eu falei que essa mensagem tem muito a ver com a mensagem do Vladimir. Por quê? Porque aquele homem foi 38 anos diante daquele poço lá, gente. Será que você teria ânimo para ficar 38 anos vendo um sendo curado ali todo dia e você falar assim, ah não vou nesse lugar mais não, eu desisto. Tem mais ânimo para ir lá não, é 38 anos. Não é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não. É 38 anos vendo pessoas serem curadas e ele lá. A sua esperança permanecia acesa. Porque senão ele não estaria lá, né, pastor? Senão ele já teria saído, desistido daquele tanque. Por mais que o tempo passou, a esperança dele ainda habitava naquele coração. Até o dia que ele desfrutou, né, daquele milagre, a qual foi o encontro que ele teve com Jesus. Então, vale a pena, igreja, a gente perseverar. Vale a pena, nós vamos passar por realmente situações desagradáveis, mas esteja preparado, esteja lembrando dessa palavra, desse testemunho, dessas promessas que já foram dadas e decretadas, né? O Senhor vela pela palavra dele. Por mais que nós, igual disse, mais que nós por algum momento ali venha negar, porque não vai ser fácil um governo chegar e pôr uma arma na sua cara e falar, você é o quê? Nós somos seres humanos, nós podemos fazer igual Pedro ali por algum momento, mas o que não pode negar Jesus é o nosso coração. O que não pode negar Jesus é o nosso caráter. Mas às vezes nós vamos negar ele numa fala, numa pressão, numa situação. Podemos sim passar como Pedro passou ali. Jesus deixou de amar Pedro? Jesus deixou de capacitar Pedro? Não. Que havia promessa sobre a vida de Pedro. Pedro era um escolhido, né? Então, Pedro tinha um caráter. Por mais que ele negou, Pedro tinha um caráter, né? E esse caráter não negou Jesus. O que não pode negar Jesus é as nossas atitudes, o nosso caráter. Às vezes, por medo, por circunstâncias, a gente pode até realmente, né, tropeçar ali, né? Mas o que não pode negar é o nosso coração, as nossas atitudes, é o nosso caráter. Amém? Então, que essa palavra possa estar nos preparando para esses dias. E o pastor vem também trazendo ali no domingo, né, que basta ir até ele. Basta ir até ele, porque ele vai nos capacitar, nos direcionar, ele vai nos dar o que precisamos para sairmos mais que vencedores. Basta ir a ele. Quando a aflição bater a porta, vai para o joelho, vai para a Bíblia, vai para o jejum, vai usar as armas que estão ao seu alcance, de vez fazer como o mundo faz, murmurar, reclamar, né? Chutar o balde, né, pastor?
ir lá abraçar o pecado. Não. Nós temos armas poderosas, então vamos usufruir dessas armas. O pastor pegou maravilhosamente em relação a isso. Ele está chamando, vem beber da água, está com sede, você está sobrecarregado, você está passando por momentos de grande aflição, de grande... Vem, aqui você vai encontrar descanso para a sua alma, né? Aqui você vai encontrar alívio, mas lembre, igreja, tenha de bom ânimo. Tem dia que você vai levantar cansado, tem dia que você vai levantar querendo já morrer. Mas você lembra dessa palavra, o Senhor falou que eu tenho que ter bom ânimo. Então eu vou ter bom ânimo. É uma escolha, volto a dizer, escolha. Você que tem que tomar a sua atitude. Deus não vai fazer uma mágica e derramar esse bom ânimo em você não. É você que tem que falar, eu quero, eu vou. E nem que você vai se humilhando, se rastejando. Mas vai. E aí Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos, em nome de Jesus.